Olá, amigos, estejamos em paz. O apóstolo Paulo disse aos coríntios, à época de Jesus: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tira. O Espiritismo adota a divisa: fora da caridade não há salvação. É sobre Espiritismo e salvação que vamos conversar com Marcelo Pinesi Pereira, trabalhador da Sociedade Espírita Meimei, da cidade de Campo Mourão, na 11ª União Regional Espírita. É coordenador da área de mediunidade e também é conselheiro efetivo da Federação Espírita do Paraná. Olá, Marcelo. Olá, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É sempre uma honra e uma alegria poder estar aqui. Muito obrigada. Espiritismo e salvação. O homem tem instintivamente a crença no futuro, não é? Qual é a base da ideia de salvar-se? A ideia vem justamente à oposição, ao perder-se, ao aniquilar-se. As doutrinas materialistas vêm trazer essa concepção de que a vida é apenas material. E com a morte tudo se encerra, é um ponto final. É um niilismo, é um nada. Então não há, né? Não há continuidade. Tudo que nós conquistamos, as nossas relações, o estudo, o aprendizado, os amores, os afetos, tudo se perde. Não sobra nada. Não é? E o salvar-se é a ideia da continuidade, que nós vamos permanecer. Então a alma, o espírito, ele não se destrói com a morte, ele não se aniquila, ele vai perpetuar-se no tempo e vai continuar então com essa ideia de continuidade, de salvar-se. E aí, claro, vem muitas ideias do que seja o salvar-se, né? Nós vamos pegar da doutrina pagã a ideia do salvar-se também em dois ambientes fixos, né? Nós vamos ver os réprobos iriam para o Tártaro, né? Ou para os campos elíseos. E nós temos daí, nas doutrinas espiritualistas, a ideia de céu e inferno, mas sempre como essa ideia de lugar fixo. Então, ou a pessoa vai para esse céu ou para o inferno. E é isso que o Espiritismo daí vai trazer um contexto totalmente diferenciado e com base em provas dos próprios espíritos que vêm narrar a sua situação após a morte, feliz ou infeliz, e os motivos pelos quais eles estão nessa situação de felicidade ou de tristeza. E aí nos traz essa ideia de que não há dois lugares fixos. Não há no Espiritismo o céu de bajulação e perpétuo, ou o inferno também perpétuo. O que seria, convenhamos, ao pensar Deus como um ser superior, né, como a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, o Deus de amor, o Deus Pai, como ele poderia punir eternamente os seus filhos, para que eles nunca mais pudessem ter a felicidade? E os felizes, por sua vez, não teriam contato com aqueles seres que amam, mas que foram para o oposto, foram para esse tal do inferno. Como ser feliz no céu sem a presença daqueles que amamos? Como é que seria essa felicidade? Então o Espiritismo vem trazer uma ideia totalmente diferente das religiões tradicionais, porque vem nos falar que céu e inferno não é um lugar determinado e nem eterno, é um estado que nós vamos nos encontrar pelo que resolvemos fazer da nossa vida. Então nós vamos estar no céu se nós cumprirmos as leis de Deus, buscarmos na luta, na honestidade, na batalha, as conquistas, tanto das coisas materiais, mas principalmente dos afetos, né? Essa relação de aprender a amar-se, aprender a amar o próximo, aprender a amar a Deus, que são os deveres de todos nós e que temos que aprender a fazer. Conforme você mesmo se referiu, todas as religiões admitem o princípio da felicidade ou infelicidade após a morte, ou seja, as penas e gozos futuros, né? E o que difere nas religiões
é quanto à natureza dessas penas e desses gozos, né? Como que o Espiritismo vê a salvação? Há salvação fora do Espiritismo? Sim. São duas perguntas. É verdade. O Espiritismo traz nessa ideia de salvar-se, de permanecer, nesse princípio da imortalidade da alma. Nós somos imortais. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E estamos fadados a esse aperfeiçoamento. A lei de progresso nos faz querer nos aprimorar. Então nós temos em nossa intimidade o desejo de conhecer todas as coisas, de nos aprimorar intelectualmente. E hoje vemos a sociedade nesse campo, hoje muito destaque no intelectual. Mas é preciso o outro contexto, que é o aperfeiçoamento moral. Nós agirmos de forma diferente. A ética, a moral, a vivência sadia, né, que vai nos trazendo essa possibilidade, então, de uma alma sadia, de um espírito sadio. Então, nós vamos, no Espiritismo, desenvolver essas duas vertentes, o campo intelectual e o campo moral, e que será através dos périplos pelas reencarnações. Então, a diferença é que no Espiritismo, nós não vamos, então, ter dois lugares fixos. Nós vamos ter um estágio aqui na vida material e vamos nos aperfeiçoar. Mas esse aperfeiçoamento vai continuar por muito tempo, já que nós temos que alcançar essa perfeição relativa. E o próprio Mestre Jesus nos diz que nenhuma das ovelhas do seu Pai se perderá. Ou seja, ninguém se perde. Nós podemos estacionar, nós podemos escolher caminhos errados e sofrer pelas nossas escolhas, mas vamos sempre nos recuperar e seguir à frente. Então, aí entrando na segunda questão, né, que é muito importante, é justamente, né, esse aprimoramento vai nos levar, né, a um estado de felicidade. Então nós vamos, é como aqui, quando a gente busca levar a vida da forma correta, nós dormimos melhor, porque não temos peso na consciência. Nós não temos um processo de culpa nos trazendo para baixo, nos dando preocupações, ansiedades, e a pessoa já não dorme, já, mesmo tendo aquilo que sonhou material, ela continua com as suas tristezas, com as suas decepções. E no Espiritismo a gente aprende que tudo será superado. Então nós vamos superar a tristeza, nós vamos superar as decepções, nós vamos aprender a viver melhor. E vamos então, passo a passo, desenvolvendo esse homem novo. Que lembramos, né, do ensino também, que quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele vai falar que é preciso nascer de novo. E então esse nascer e renascer ocorre não só na vida material, quando eu mudo a minha proposta de conduta, eu estou renascendo na própria vida. Quando eu deixo um caminho que é equivocado e passo a viver um caminho melhor. E o caminho melhor não é só comigo mesmo, é um caminho que envolve a minha relação comigo, minha relação com o próximo e a minha relação com Deus. Então, conforme o Espiritismo, Marcelo, o que é preciso para essa salvação, para se atingir esse grau de perfeição? A gente vê que não só dentro do Espiritismo é que se obtém isso, né? Então, essa condição está condicionada a alguns fatores, né? Sim. E conforme ensina Jesus, a fé sem obras é morta. Não basta nós termos a fé. E não há nenhuma fala, nem um ensino que nos faça ter esse sectarismo, essa divisão. Religião não salva. Nenhuma religião salva. E o Espiritismo não se coloca nessa questão de salvação de ninguém. O Espiritismo vem nos orientar o caminho das pedras, como viver melhor. E a atitude de salvar é minha. Eu me salvo quando eu venço a ignorância. Quando eu venço a ignorância que me traz o medo, que me traz a atitude equivocada. Porque quando eu sou ignorante, por exemplo, e vivo uma vida materialista, eu coloco em segundo plano minhas relações com o próximo. Então o próximo, muitas vezes, passa a ser uma dificuldade no meu caminho, um percalço, algo que só me atrasa, que só me traz dificuldade. E eu vou aprender que o próximo é importantíssimo na minha relação e que eu devo respeitá-lo e até perdoá-lo. Então, todas as religiões têm a capacidade de nos orientar pelo bem caminho. E qual seria, então, o caminho da salvação? Como salvar-se? É Jesus que nos deixa de forma muito, vamos dizer assim, sem dúvidas, sem dar margem às dúvidas. Porque quando perguntam a Jesus sobre a salvação, ele não fala que a crença salva. Ele não fala que a religião salva. Ele vai narrar para nós a parábola do bom samaritano. Mas antes dela, ele fala
né, que ele conta outra parábola do rei, que coloca a sua direita e a sua esquerda, e faz uma pergunta. Né? Na verdade, fala assim: todos aqueles que, quando eu estive com fome, me deste de comer, quando eu estive com sede, me deste de beber, quando eu estava nu e me vestistes, quando eu não tinha teto, me abrigastes, né? Quando eu estava preso, me visitastes. Estes teriam a salvação. E aí, claro, o justo perguntou: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, te vimos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos preso e te visitamos? E ele responde: cada vez, em verdade eu vos digo, cada vez que fizeste isso a um dos meus irmãos pequeninos, fizeste a mim. E aí, na sequência, o doutor Dalí pergunta: quem era então o próximo? E ele narra a parábola do bom samaritano, que vai nos dizer assim: quem é o próximo? Ora, o sacerdote viu o homem caído na estrada, semi-morto, e não atendeu, viu e não atendeu. Ora, como assim? O sacerdote, o religioso, não atendeu. Na sequência, outro religioso não atendeu. E aí passa o samaritano. E o samaritano, vendo-se, teve compaixão daquele homem, usou os olhos, envolveu o homem, levou no seu cavalo para a hospedaria, cuidou do homem. E aí ele pergunta, né? Quem foi o próximo? E aí ele fala, ele não teve coragem de dizer que era o samaritano, né? Havia muita rusga entre as tribos de Israel. Mas ele falou: aquele que usou de misericórdia. Veja que ele está propondo essa questão da salvação pela ação de ajudar o próximo, né? Pela caridade, e é a bandeira do Espiritismo. O Espiritismo não traz fora do Espiritismo, ninguém se salva. Não existe isso. Fora da caridade é que não há salvação. Nesse contexto, a caridade material é ajudar todos que pudermos ajudar. Afinal de contas, quando eu me coloco no lugar do outro e eu vejo alguém com fome, eu dou de comer. Eu vejo alguém com sede e dou de beber. Eu vejo alguém com dificuldades, em qualquer tipo de dificuldades. Muitos não têm a dificuldade material, mas são tristes, são depressivos, são deprimidos, melancólicos, e eu posso ajudar. Então nós temos sempre que ajudar. Essa é a caridade. E aí nós vamos ver que o Espiritismo vai falar das diversas formas de caridade que nós podemos fazer. Mas a proposta de salvação, então, de salvar-se, não é alguém me salvando. Então o Cristo não nos salvou quando ele esteve na terra e foi crucificado e ressuscitou. Ele nos salvou a nos deixar o caminho da salvação que eu tenho que percorrer, que eu tenho que trilhar. Então, primeiro, vencer a ignorância. Segundo, vivenciar, a coragem de vivenciar todos os ensinos de Jesus. Aí eu estarei nesse processo de autossalvação. E quando eu ajudo o outro, eu estou ajudando a salvar o outro. Mas é ele que se salva, eu ajudo, eu auxilio. E o que mais auxilia é a instrução, é poder educar, é poder ofertar essa mensagem libertadora do cristianismo, essa boa nova que vem nos trazer esperança a todos os sofredores, porque todos teremos condição de nos salvar e alcançar o objetivo que é de todos nós. Todos nós que estamos aqui temos o objetivo, ser feliz, e nós o seremos, desde que começamos essa luta, essa conquista, passo a passo hoje. É não dar o peixe, né? Mas ensinar a pescar. Essa parábola do bom samaritano, ela é muito significativa, né? Porque tem um outro aspecto também que a gente pode observar, que eu posso estar na condição de samaritano hoje, mas amanhã eu posso estar na condição do caído, né? Então, essa possibilidade de nos ajudarmos mutuamente. Sim. Não é isso? E essa é a lei de amor, né? É o que Jesus nos propõe. Fazer ao próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse. Então, se nós usarmos realmente a caridade como a balança das decisões, é a lei de amor se aplicando. E se eu estender e der ao outro aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, se eu estivesse na mesma situação, eu estaria aplicando essa lei do amor, que é a caridade. Então, a gente vai dando enquanto temos condições. E por vezes, mesmo assim, eu poderia ser aquele que necessita amanhã. Às vezes, não dessa caridade moral, mas às vezes da material, né? Então, a questão é praticar a caridade. Porque, veja, todo o ensino de Jesus é caridade e é humildade. Tudo que nós podemos pegar das frases que Jesus nos deixou, anotada, né? Muito bem anotada,
pelos evangelistas, todas elas vão nos trazer essas duas orientações, desenvolver a humildade e a caridade. E que, na verdade, são os dois contrapontos aos defeitos da humanidade, aos dois grandes males da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Ora, para o egoísmo, faz-se necessário a caridade. Deixar de si e pensar no outro. E para o orgulho, a humildade. Então, temos que desenvolver essas duas virtudes que vão anular em nossa intimidade o peso que ainda nos leva para o erro pelo egoísmo e pelo orgulho. Ninguém evolui, ninguém progride sozinho, né? Nós nos damos conta de que é somente através da convivência que nós vamos desenvolver as nossas virtudes, né? Marcelo, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? E a resposta dada pelos espíritos superiores, né, foi a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas, né? Você poderia nos falar um pouco sobre essa questão, a benevolência, por exemplo? É muito importante os espíritos terem dado essa resposta para que a gente não fique pensando que a maior caridade é a material. Claro, todo desejo de auxiliar deriva desse amor que está em desenvolvimento. Mas a caridade moral é essa que todos podemos dar. Porque muitas vezes eu não posso dar R$1. A minha situação não me permite. Mas eu posso dar essa caridade que todos podemos desenvolver. Então o que é benevolência? Nesse mundo hoje, onde a maledicência corre solta, onde desejar o mal, onde julgar as pessoas faz parte, muitas vezes, da nossa vida, ser benevolente é desejar, é querer o bem de todos. É não ter sectarismo. Eu quero o bem apenas dos meus familiares consanguíneos. Não. Benevolência é essa atitude de querer o bem de todos, até dos inimigos. Porque amar os que nos amam é fácil, também ensino do Mestre Jesus. A questão é, se só amar o que vos amam, que mérito é nisso? Mas se amardes aqueles que não nos amam, aí começa a ter um mérito maior. Então a benevolência é essa visão de ver as pessoas com a bondade. Ver as pessoas nos seus defeitos, que são dificuldades. Ela não teve um bom dia, descarregou em mim. Às vezes somos nós que estamos fazendo isso. Então ser bom, desejar o bem de todos. Agora, nós vamos nos equivocar, porque nós ainda somos imperfeitos. Aí a necessidade da indulgência. Sermos indulgentes com as imperfeições alheias, porque nós precisamos da indulgência alheia. Nós erramos. Então, ora, por que colocar tanto peso no erro do outro e quando nós erramos, aí nós somos light. Nós achamos que nós merecemos outra chance, que as pessoas têm o dever de nos aguentar. Como assim? 2 pesos e 2 medidas? Ora, eu preciso ser, então, com o outro aquilo que eu quero comigo. Então, ser benevolente é esse passo de querer bem para todos, sem exceção. Indulgente é aceitar as imperfeições dos outros, os erros dos outros, né? E é continuar tendo bem. Agora, quando chega ao ponto do erro ser comigo, e aí é muitas vezes doído, ele nos orienta ao perdão dessas ofensas. Eu sou ofendido, mas eu perdoo. Eu não guardo ressentimento. E perdoar verdadeiramente, gente, não é esquecer, mas é tirar o peso daquele sentimento que muitas vezes nos comanda. Eu fico com aquela raiva, com aquele ódio, com aquele ressentimento, com aquela mágoa. Então eu não perdoei. Perdoar é justamente tirar isso para fora. Então eu recebi o mal, eu recebi a ofensa, mas eu entendo que ele fez aquilo que ele não teve condições de agir melhor. Eu não posso exigir do outro a sua conduta. Do outro eu perdoo, mas eu tenho o dever de exigir de mim a boa conduta. Então, quando eu sofro a má conduta, eu perdoo. E perdoo também com essa visão de que eu preciso do perdão alheio. Todos precisamos. Quem não erra? Quem não se equivoca? Às vezes na fala, às vezes no jeito, às vezes na indiferença. Então, precisamos desenvolver em nossa intimidade esse grande, né, que é o amor se exercendo. Ser benevolente. Paremos de criticar as pessoas, de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. Vamos ser benevolentes, vamos ser indulgentes, vamos perdoar se necessário. Mas o perdão verdadeiro. Não é o perdão de boca para fora, que a pessoa fala, né? Eu te perdoo, mas não passa mais perto de mim, então não perdoa.
Porque se eu perdoei, a pessoa vai passar e tudo bem, está tudo jóia. Eu não vou esquecer o que ela me fez, mas eu dou outra chance a ela, outra oportunidade. E eu não vou guardar mágoa, eu vou querer bem a ela. E vou continuar a minha vida buscando melhorar-me a cada dia. Jesus nos deixou também a mensagem, o ensinamento, que nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho, né? Como entender essa fala de Jesus? É uma fala muito importante e tem a ver com a salvação. Sim. Porque já que o Espiritismo prova a imortalidade da alma, a continuidade da vida e a vida futura. Ora, se nós não perecemos, a vida continua. Se eu não me ajusto com o meu inimigo enquanto estou a caminho com ele na vida material, nós vamos continuar inimigo na vida espiritual. Então não resolve de nada. E quando um vai primeiro, aí é pior. Porque eu estou aqui, meu inimigo foi. Ele tem mais acesso a mim como espírito do que tinha quando vivo. Porque no corpo eu fecho a porta, né? Agora, como espírito, não tem como fechar a porta para ele. Então ele tem mais acesso a se vingar como espírito do que como um espírito encarnado. Então, é uma grandeza que nós fazemos em resolver as nossas questões aqui. Errei, peço perdão. Peço perdão, eu vou até a pessoa, eu errei, me perdoe. Agora, se a pessoa não perdoar, é questão dela. Mas nós temos que buscar resolver as nossas questões aqui. Não dá para deixar para depois, que seria muito pior e muito mais difícil encontrar depois na vida espiritual, né? Essa questão. Porque quando a pessoa, se for uma pessoa boa, ela vai relevar. Mas se for uma pessoa que guarda mágoa, aquela frase, aquela pessoa que dá uma boiada para não sair da briga e depois que entra na briga, ela vai ficar numa monoideia. Vai começar a perseguir aquele que fez mal. E isso, às vezes, vai demorar décadas, séculos de conflitos que poderiam ser resolvidos aqui, às vezes, com uma fala, com um gesto. Então, que nós possamos aproveitar e realmente resolver aqui, no mundo material. Sim, porque como a vida continua, como nós retornamos em outras existências, né? Porque o objetivo realmente é esse, né? Nós nos quitarmos com as nossas, com os nossos equívocos, com os nossos erros, e nós realmente nos reconciliarmos, né, Marcelo? Com certeza. Nós te agradecemos por estar aqui conosco, por ter nos trazido essas informações que com certeza muito contribuem para as nossas reflexões, né? Porque são questões que normalmente as pessoas se fazem, né? Que nós nos fazemos. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade e que possamos pensar com carinho nessas reflexões. E o objetivo é sempre vivenciá-los, colocar na pauta da nossa vida, da nossa decisão, das nossas ações. Muito obrigado. Nós lembramos a vocês que podem acessar o site da Federação Espírita do Paraná, momento.com.br, para assistirem, para verem as mensagens do Momento Espírita. Mensagens esclarecedoras, consoladoras. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada a todos e muita paz.